Olá, meus amados, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Nós vamos começar a nossa terceira aula do oitavo módulo, encerrando assim este módulo, o oitavo módulo. Vamos falar sobre a restauração da Igreja. Em 1513, Leão X assume o papado aos 37 anos de idade. Seu pai pressionou o Papa Inocêncio VIII, que foi obrigado a nomeá-lo cardeal diácono de Santa Maria, em Dominica, em março de 1489, quando tinha apenas 13 anos de idade. Esse foi o último Papa não sacerdote a ser eleito Papa. Ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da Reforma Protestante. Em 1517, na Alemanha, a Igreja Católica vende indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. No tempo de Martinho Lutero, por causa da construção da Basílica de São Pedro, um esforço especial foi feito pelo Papa para levantar dinheiro através da concessão de indulgências. Um tal de John Tetzel, conhecido como homem de má conduta, mas que era habilidoso na arte de levantar fundos, foi indicado para vender indulgências na Alemanha. Diante da cruz foi colocado um grande cofre de ouro para receber o dinheiro, e em seguida o povo era induzido de várias maneiras a comprar as indulgências. Tetzel levava consigo um quadro do diabo atormentando as almas no purgatório e repetia frequentemente as palavras que apareciam na caixa de dinheiro. E o que estava escrito era o seguinte: assim que o dinheiro no cofre cai, a alma atribulada do purgatório sai. Os ricos davam grandes doações, enquanto os pobres camponeses sacrificavam o que podiam a fim de ajudarem seus queridos no purgatório, ou para obter perdão de seus próprios pecados. Em 1517 ainda, Lutero lança suas 95 teses contra a Igreja Católica. Lutero rebelou-se contra isso, afixando na porta da igreja de Wittenberg uma lista de 95 teses, que foram amplamente debatidas. Elas negavam o direito divino do papado e as indulgências, mas defendiam a justificação pela fé e a interpretação individual da Bíblia. Martinho Lutero era um jovem muito culto, estudante de direito, e sentia-se perturbado por algumas perguntas a respeito das quais não encontrava resposta. Ele era membro da igreja, mas faltava-lhe qualquer certeza de sua salvação pessoal. Aquela preocupação espiritual levou-o a abandonar a carreira de direito e entrar em um mosteiro, onde ele esperava encontrar respostas para as suas muitas interrogações. Quanto mais estudava, mais Lutero preocupava-se com sua condição pecaminosa e indigna. Em 1517, Deus veio ao seu encontro. Enquanto ele lia Romanos 1, 16 e 17, Deus, pelo Espírito Santo, veio e vivificou a palavra da verdade. E Lutero percebeu que o justo viverá pela fé, que é o que está escrito nesses versículos citados. Comunicou sua descoberta à igreja, querendo que todos experimentassem a salvação pessoal, e a igreja romana o condenou por isso. Então começou a pregar contra as doutrinas que haviam causado a queda da igreja. Ensinou que só Jesus era o mediador entre Deus e o homem. Combateu as indulgências e falou que o cristão arrependido podia receber pleno perdão se aproximasse de Jesus com fé. A sua pregação conseguiu adeptos, obviamente, e acabou causando uma divisão na igreja, da qual se originou a igreja luterana. Logo, Deus começou a usar outros homens para revelar os passos seguintes da verdade. Já em 1521, o Papa Leão X excomunga Lutero do catolicismo romano. Em 1536, Calvino publica sua principal obra, onde defende a teoria da predestinação. Calvino, nascido em 1509, em Genebra, tinha apenas 8 anos quando Lutero publicou suas 95 teses. O calvinismo marca a segunda fase da Reforma Protestante. O calvinismo pressupõe que o poder de Deus tem um alcance total de atividade e resulta na convicção de que Deus trabalha em todos os domínios da existência, incluindo o espiritual, o físico, o intelectual, quer seja secular ou sagrado, público ou privado, no céu ou na terra. Em 1541, Calvino funda a Igreja Calvinista, que viria a ser a futura Igreja Presbiteriana. Em 1557, primeiro culto protestante celebrado no Brasil, por um pastor Pedro Richter, no Rio de Janeiro, na chegada dos huguenotes, que eram os protestantes franceses, ao Brasil, onde foi organizada a primeira Santa Ceia na Igreja Evangélica.
E agora pasmem, meus queridos. Toda a expedição foi assassinada 11 meses depois, numa trama dos jesuítas. Mas o sangue derramado destes missionários foi a semente lançada no solo brasileiro para fazer do Brasil a maior nação de convertidos a Jesus no mundo. Em 1604, nasce na Inglaterra a Igreja Batista. Hubmar, Grebel e Mans começam a duvidar da validade do batismo infantil. Meus queridos, basta ler a palavra do Senhor, né, para entendermos determinadas coisas. Mas abate-se sobre o ser humano a cegueira espiritual, que para Satanás é um prato cheio. Bem, continuando. Se a salvação provinha da fé, como é que as crianças que não tinham profissão de fé podiam receber o batismo? Esse era o questionamento. Cada vez mais cristãos passavam pelo batismo nas águas, engrossando a fileira dos anabatistas, ou seja, aqueles que desaprovam o batismo de crianças, onde foi dada a origem à Igreja Batista. Em 1730, Wesley lidera o maior reavivamento da história da Grã-Bretanha e lança as bases do metodismo. Wesley ensinava que Cristo não havia somente providenciado um lugar para nós na eternidade, mas que ele oferecia uma vida nova e gloriosa no presente também. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas e temos a responsabilidade de viver como novas criaturas. Wesley instituiu a disciplina e o método no estudo da Bíblia, dando origem à Igreja Metodista. Em 1835, Deus lançou mão de um ministro presbiteriano, Albert Benjamin Simpson, que pregava a existência de uma provisão de Deus para a cura das doenças do espírito e também as do corpo, face à natureza dupla do homem, de material e espiritual. E foi nessa data que esse seu Albert fundou a Aliança Missionária Cristã, que teve um tremendo sucesso em campanhas de cura. 1905. No início deste século, irrompeu um avivamento no país de Gales, na Carolina do Norte, em Topeka e em Los Angeles, liderado por cristãos que experimentaram o impacto do batismo do Espírito Santo. O maior deles e o de maior impacto foi o de Los Angeles, em 1906, que se chamou o Avivamento de Azusa Street, onde os cristãos começaram a falar em línguas com fortes manifestações exteriores, muitos caindo ao chão. A doutrina central deste movimento era o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Com a vivificação da verdade do batismo do Espírito Santo, surgiu também uma ênfase renovada nos dons do Espírito, que são dados pela graça de Deus, e o fruto é formado no caráter do cristão por um processo gradual. Nos anos 50 e 60, houve a maior onda de cura divina da história da Igreja. Na década de 70, começou de forma forte a cura interior e a quebra de maldições. O fim do século XX foi marcado pela restauração da salvação em massa e o grande avanço da Igreja. Meus amados, esse é um breve resumo, um breve relato da restauração da Igreja. Lembrando que hoje o Espírito Santo clama por cristãos que estão dispostos a continuar a restauração completa da Igreja do Senhor. E eu pergunto a vocês e a mim mesmo, estamos dispostos a continuar a restauração completa da Igreja de Jesus? Amém, queridos? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, não esquecendo que eu amo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Beijão.